Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Vamos para a nossa live da terça-feira, onde sempre fazemos a nossa live entre 21 horas ou 21h30. Hoje uma live especial com a participação do Dr. Fábio Mendes, fisioterapeuta, ozonoterapeuta, acupunturista, faz um trabalho sensacional no interior de Minas Gerais e a gente convidou para a gente bater um papo, trazendo um tema assim bem interessante, né? Hoje nós vamos falar sobre os 10 princípios para uma ozonoterapia de sucesso. Eu acho que vai ser um bate-papo bem legal, acho que vocês vão gostar. E daqui a pouquinho eu convido, a gente vai começar às 21 horas em ponto, faltam 3 minutinhos. Enquanto isso, eu vou aqui, deixa eu ajeitar aqui um pouquinho para ficar melhor. Muito bem. Como eu faço todas as terças-feiras, eu gosto de falar um pouquinho sobre as experiências com os nossos pacientes. Hoje eu quero contar três casos legais que apareceram lá, bem interessantes, que inclusive vai ser um ponto para a gente estar comentando aqui sobre a questão dos princípios para essa ozonoterapia de sucesso, né? O network, os contatos que você deve fazer, as parcerias, isso é muito importante. Eu tenho certeza que o Fábio vai falar isso aqui também com a gente, então vai ser bem interessante. Quem está acompanhando aqui nas minhas redes sociais viu que nós reformamos, né, um dos nossos consultórios aqui em Brasília, então ficou belíssimo, um espaço ali preparado com muito carinho e pensado, né, pensado para atender de uma forma mais com qualidade, conforto para os nossos pacientes. Agora a gente está ajeitando pequenos detalhes. Lá na Asa Norte, por exemplo, no outro consultório que nós já temos bem equipados, microscopia, com uma televisão bem grande para os pacientes verem o que a gente está vendo ali no microscópio na hora. Aqui nesse outro consultório a gente já posicionou o microscópio, os nossos consultórios, os que a gente atende aqui, todos eles estão equipados com a microscopia de campo escuro e, claro, eu prefiro o campo escuro, na verdade, e isso tem nos proporcionado, nos dado condições de proporcionar ao nosso paciente uma maior assertiva na hora de decidir os protocolos a serem feitos e realizados ali. Bom, daqui a pouco o Fábio pede aqui, eu vou convidá-lo, mas só para falar para vocês aqui um pouquinho sobre as 3 experiências que eu tive hoje. Olha que legal. Boa noite, Flávia, boa noite, seja bem-vinda. Nossa equipe está aqui, eu gosto sempre de apresentá-lo. Luiz Paulo está aqui com a gente. Todas as perguntas que vocês tiverem para mim e para o Fábio, podem perguntar, tá bom, pessoal? Que o Luiz aqui, ele vai estar sempre colocando aqui para mim no WhatsApp, eu já deixo tudo aqui no esquema, para assim que a gente tiver uma oportunidade, durante aqui nosso bate-papo, a gente conversa e tira a sua dúvida, que eu acho que isso é interessante. Oi, Márcia, tudo bem? Boa noite. Quem for entrando aqui, já pega o aviãozinho, manda esse aviãozinho para quem você acha interessante, que assista. Hoje o nosso tema vai ser bem legal mesmo, tá? Bom, olha só, o que é a equipe, né? Fábio, já te convido, 2 minutinhos. Já tá falando que a iluminação tá boa, tal, isso é legal, né? Achei um cantinho aqui bem legal para iluminação, para não estourar, vocês conseguirem nos ver bem. Bom, pessoal, olha só, rapidamente já para eu convidar o Fábio aqui. Hoje eu fiz uma parceria com uma grande sexóloga chamada Ariane, e essa sexóloga ela tem muita gente, muitos seguidores nas redes sociais. Ela conheceu o nosso trabalho, achou interessante, e eu a convidei para ir lá, para conhecer. Ela vai se submeter a uma cirurgia e essa cirurgia eu expliquei para ela como a ozonoterapia é importante, principalmente no pré e no pós-operatório, até para que a gente consiga ali diminuir as possibilidades de uma complicação de uma cicatrização, evitar as queloides, as infecções, né? E ela topou, foi e ela adorou. Saiu de lá bastante satisfeita, creio eu. A gente termina
atacando os vários pilares, né? Então a parte nutricional, parasitas, metais, e trabalhamos ali o ozônio com uma microgramagem baixinha, optamos pela via sistêmica, autohemoterapia maior, com ILIB, e os resultados vão ser sensacionais. Depois a gente pega o depoimento com ela, nós vamos fazer tem uma live gravada aqui com ela, foi muito legal. Hoje nós falamos sobre a ozonioterapia na sexualidade, na libido, e foi um tema bem legal. Depois nós vamos falar o que foi a ozonioterapia para ela no quesito bioestimulação, prevenção de infecções, prevenção da formação de queloide. Vocês vão ver. Esse foi um dos pontos que eu acredito que daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho com o Fábio, e vocês vão ver como é importante a gente estar atacando também essas áreas, trabalhar o marketing, trabalhar aqui as redes sociais, movimentar, fazer com que a tua terapia, ou essa terapia, ou o teu trabalho, ele seja conhecido pelo maior número de pessoas possíveis. E com depoimento de resultados, né? Hoje nós temos aqui tudo bem, Ivone? Nós temos aqui a live com o Dr. Fábio. Na quinta-feira, às 20 horas, nós temos uma live com a dona Marli. A dona Marli vai contar um testemunho de uma neuropatia diabética que nós tratamos, com resultados muito bons. Na quinta é com a professora Carmen, uma lesão patelar, vocês vão ver, com resultados muito bons, que voltou a competir, vocês vão ver. E no sábado é com a dona Marli para falar dessa neuropatia diabética. Não percam, vai ser super legal. Bom, depois da Ariane, nós atendemos um homem de meia idade, jovem, 40 e poucos anos. Ele chegou com muleta lá no consultório, uma hérnia lombar, sentindo fortes dores na coluna. Nós fizemos uma anamnese e verificamos que é um paciente muito inflamado, com histórico com álcool, e nós explicamos para ele ali toda a dinâmica do tratamento, e foi definido para que fizéssemos as infiltrações paravertebrais e a autohemoterapia, uma via mais sistêmica para desinflamar o corpo como um todo. É um paciente que fez hoje as infiltrações, e agora vamos trabalhá-lo para que ele volte, porque é um paciente com fortes tendências de desistir do tratamento. Não só por questões financeiras, pessoal, mas pela questão assim do não conhecimento da técnica. Então vai depender muito da minha habilidade para explicar para ele, mostrar para ele a importância de como isso é importante para ele. É um paciente que já tem uma prótese de cabeça de fêmur, por uma degeneração óssea no local. Então a gente já percebe que existe aí uma possibilidade, inclusive, de metais pesados que acometem o sistema ósseo dele, entre eles o chumbo, que a gente vai estar ali investigando, tá? Bom, e o nosso terceiro caso, um caso super legal, super interessante, que nós estamos atendendo já há algum tempo, e vocês que me acompanham nas redes sociais, vocês têm acompanhado, inclusive com testemunho do Renzo. O Renzo é aquele jovem de 17 anos, que, se eu não me engano, fez aniversário ontem ou hoje, ou é dia 10 agora, vai completar 18 anos de idade. É um paciente que está na batalha contra um câncer de cérebro, pituitária, com metástases para cervical e para lombar. E você já conhece aqui o protocolo, o que a gente está fazendo com ele, tem toda a história aqui nas redes sociais. Quando foi hoje, para minha surpresa, a mãe dele mandou uma mensagem para mim, falando assim: Dr. Edson, preciso conversar com o senhor sobre o Renzo. Confesso que me deu um gelo na espinha. E aí, pode ligar, vamos conversar. Ela me ligou, eu fui conversar com ela. E aí ela disse assim: olha, eu não poderia deixar de te passar a informação. Hoje foi a consulta do Renzo, onde foi avaliado a ressonância e não encontraram nenhum ponto de tumor no Renzo. O médico ficou assim, super feliz, e disse, declaração dela, que o médico falou: Renzo, não sei o que você está fazendo, continue que está dando certo. Ela falou assim: eu fiquei morrendo de vontade de falar para ele que ele está fazendo ozonioterapia, mas eu quis aguardar um pouquinho para falar um pouco mais à frente. E vocês já sabem, tá aí no meu story, eu pulando de alegria, quase chorei de felicidade, porque é muito, muito bom, pessoal, saber que aquilo que a gente está propondo, está pensando em tratamento para doenças tão graves, tem dado certo. Viva a ozonioterapia, e toda a honra, toda a glória ao nosso Deus, que tem nos usado como instrumento para conseguir levar saúde e qualidade de vida para as pessoas.
Então, eu não podia deixar de falar esses 3 casos e eu já vou chamar aqui o Dr. Fábio para com certeza que vai ser uma live super legal. Não deixem de perguntar, não deixem de participar, não deixem de pegar esse aviãozinho, mandar para as pessoas. Quanto mais pessoas participarem e acompanhar aqui com a gente, melhor, tá bom? Olha aí que visão bonita aí do Fábio, da clínica do Fábio. Amo essa televisão aí com esse aquário aí, viu, Fábio? É sensacional. Querido, boa noite. Estou aqui na clínica até agora, amigo. Ó. Pois aqui, é. Estou fazendo um curso de ortomolecular. Estava fazendo os estudos aqui. Estava estudando aqui online. Fábio, sensacional. Ó, eu queria te fazer um pedido hoje. Não sei se é possível, tá bom? Eu assisti uma live sua que desde já eu quero te parabenizar. Foi sensacional, viu? Você trouxe ali vários temas, deu uma aula. Eu estava aí acompanhando, vários fisioterapeutas, inclusive colegas seus participando. Eu achei alunos, eu achei muito legal, Fábio. Parabéns pelo teu trabalho e o meu desejo é que Deus continue te abençoando aí, viu? E Amém, querido. Amém. Nessa live, eu não sei se eu perdi, mas você falou assim, ó, no final nós vamos dar um passeio aqui na clínica, eu quero mostrar para vocês aqui a minha clínica. E eu fiquei curioso, Fábio. Eu fiquei tão curioso que eu falei assim, bom, eu vou fazer isso lá no meu consultório, que como eu fiquei curioso de conhecer o espaço do Fábio, que o Fábio já me convidou, vai ser um prazer em breve, eu vou fazer uma visita aí para a gente trocar conhecimento com esse cara fantástico. Eu fiz uma live no meu consultório mostrando, e foi assim uma interação bem legal, as pessoas gostaram. Então a proposta é, Fábio, não sei se é possível, tá? Hoje, no finalzinho da nossa live, se você puder dar um tour aí para mostrar para as pessoas conhecerem o teu espaço, saber como você trabalha, eu acho que isso também faz parte aí do nosso tema, que a gente vai trazer hoje um tema bem legal, né? Que é exatamente esses 10 princípios para uma ozonoterapia de sucesso. Fabinho, boa noite, como é bom estar aqui com você, querido. Fica à vontade, passo a palavra para você cumprimentar as pessoas aqui, pedir às pessoas para compartilhar isso para o máximo de pessoas para assistir, que eu tenho certeza que o tema hoje é legal. Edson, meu querido amigo, você é um grande amigo que a ozonoterapia me trouxe, né? A gente fala que é um irmão ozonizado aí, né? Então a gente teve a oportunidade de se conhecer, acho que foi no Congresso Internacional de São José dos Campos, né? Se eu não me engano. Foi isso mesmo. E de lá para cá, a gente tem tido, graças a Deus, essa boa relação. Eu gosto muito desses bate-papos, eu queria que organizei aqui rapidamente esses 10 princípios da ozonoterapia de sucesso. Essa é a opinião do Fábio, tenho certeza que muitos você concorda. Muitas das coisas aqui você já faz, eu já vi pelas suas lives também. Mas eu organizei algumas coisas para a gente conversar aqui, Edson, né? Porque, então, vamos começar nesses 10 princípios para a ozonoterapia de sucesso. Isso é na opinião do Fábio, tá? Não adianta procurar em livros, que é a minha opinião, é o que eu tenho feito, né? Então, eu queria só, para quem não me conhece aqui, fazer uma apresentação muito breve. Eu sou fisioterapeuta há 20 anos, fiz 20 anos de formado agora, no meio do ano, e já me especializei, né? Na época a gente podia fazer acupuntura a partir do 5º período. Eu fiz a partir do 6º, me formei e fiquei mais um ano no Rio de Janeiro, me formei na extinta Universidade Gama Filho e me especializei, fiquei mais um ano para concluir a minha pós-graduação em acupuntura e sempre fui um simpatizante e desde já então já estava inserido nas práticas integrativas com o título de especialista em acupuntura. Isso me abriu muito a mente, né? E foi ótimo, foi excelente. E tive sempre uma quedinha pela terapia ortomolecular. Deixa eu pegar minha célula aqui para a gente poder... Só um minuto. Eu não gosto de dar aula sem a minha célula poderosa aqui, porque nós não vamos precisar de falar. Eu vi essa célula sua aí, falando da mitocôndria, então... e tirando a mitocôndria, eu fiquei babando. Falei, gente, que coisa legal. Então, desde sempre eu intuí que a saúde é algo mais complexo, que depende de um equilíbrio interno, e esse interno está dentro das nossas células. Nossa saúde depende da saúde das nossas células.
Inclusive, combinou até com o fundo do aquário lá, tá vendo? Ó? Então, isso, intuitivamente, eu sempre sabia que a gente tinha que entender um pouco disso aqui para ajudar nossos pacientes. E os livros de ortomolecular que eu comprava, mas a própria medicina chinesa, Edson, ela sempre ajuda, já estimula a gente a abrir a mente, né? Para estudar a doença de um modo mais amplo. Sim. E aí foi dessa maneira que eu desde sempre, né? Já atuei dentro das práticas integrativas. E em 2006 para 2007, em 2006 eu fui num congresso no Hospital Mater Dei aqui em Belo Horizonte, de prática, na verdade era de naturopatia, na época não existia esse termo, práticas integrativas, e aí lá eu conheci em 2006 uma prática chamada hidrocolonoterapia com água ozonizada. Ali eu conheci o ozônio, adquiri o aparelho no final de 2006 para 2007, o Dr. Carlos Naldi veio aqui, ficou 3 dias, demos uma palestra aqui no saguão da Igreja Presbiteriana, que veio mais de 300 pessoas, foi um sucesso bacana, início de 2007. Então, ali eu conheci o ozônio, certo? Depois de um tempo, conheci o professor Vilfredo, né? Começamos a dar aula, mas na época não tinha ainda regulamentação, então a gente dava aulas e nem entregávamos diplomas, porque era um clima muito hostil, assim, quando se falava de ozônio. E aí de lá, aqui estou, né? Aqui estou e tenho o prazer de ser professor do Instituto Brasileiro de Ozônios e Aplicações, com o professor Vilfredo, dou cursos aqui e a gente se conheceu por esse Brasil afora e vamos lá. Então, por isso que a gente está sempre conversando sobre isso, porque é uma paixão em comum que nós temos, né, Edson? A ozonoterapia é uma paixão em comum, porque a ozonoterapia é uma ferramenta que me ensinou que eu com a ozonoterapia, eu consigo tratar essa célula aqui. E tratando a célula, melhorando a função celular, melhorando a função mitocondrial, eu consigo melhorar, aliado à alimentação, a estilo de vida, eu consigo melhorar meu paciente como um todo. Então, baseado nessa... Agora, vamos partir para o nosso tema. 10 princípios para a ozonoterapia de sucesso. A gente começasse aqui, às vezes não tá necessariamente na ordem, mas o primeiro é entender as bases bioquímicas do ozônio e suas interações, né, e suas interações com o corpo humano. E para que a gente evite alopatizar a ozonoterapia. O que é isso? Não basta eu entender como que aplica, artrose no joelho aplica 15 ml intraarticular e mais 50 ml perarticular, ou 40 ou 30, sem eu entender a doença, sem eu entender as bases que estão por trás do ozônio. Por que o ozônio melhora? Então, acho que seria uma das principais coisas. Quando a gente, por exemplo, eu no meu curso de ozônio, às vezes eu fico um dia inteiro falando de bases, falando de bioquímica do ozônio, falando introduzindo o assunto, porque a aplicação, não sei se você concorda comigo, a aplicação por si só é muito rápida, ela é muito simples. A gente repete aquilo, né? Aplicar o ozônio é muito fácil. O mais primoroso da coisa é entender o porquê que ele melhora. O raciocínio clínico por trás da ozonoterapia é o mais precioso que tem, porque vai ter aqueles pacientes que são simples, mas quando tiver um paciente de maior complexidade, que requer um raciocínio clínico mais aprimorado, você vai sem saber o que fazer. Você tem que ligar para o seu professor. E olha como esse ponto é importante, Fábio. Primeiramente, eu já quero dar boa noite para quem está entrando agora. Dr. Sérgio, Fábio, é um amigo lá de São Paulo. Eu quero fazer, assim como eu coloquei você para fazer uma live com o Henrique, eu quero te apresentar o Dr. Sérgio. Tem uma live com ele. É um médico fisioterapeuta, tá bom? Que tem uma clínica... Eu sou admirador do trabalho do Dr. Sérgio, queria dar boa noite para ele. Eu conheço ele através das redes sociais. Tem alunos meus que já foram alunos dele também, e eu conheço ele de outras pessoas, mas um abraço aí, Dr. Sérgio. Sim, nós vamos fazer uma live juntos e é um cara de um conhecimento fantástico, uma humildade. Eu tive o prazer de conhecê-lo lá em São Paulo num curso de terapias de injetáveis. E com certeza ele sempre está nas lives, é um cara sensacional, um grande amigo. Beijo no seu coração, doutor Sérgio. Muito obrigado, viu? Por sempre estar nos prestigiando aí com a sua presença. Flávio, um ponto importante que você colocou aí, olha só. Eu fui convidado a participar da Câmara Técnica de Ozonoterapia, Terapias Integrativas aqui no Corém Federal, né? Como todo mundo sabe,
A minha primeira formação é nutrição. Então, eu sou nutricionista, Aham. sou enfermeiro e hoje eu sou estudante de medicina, né? Estou começando, Olha que bacana. eu não sei se você sabia dessa novidade, viu, Fábio? Não, não sabia. Tô lá batalhando, estudando, para aprofundar um pouquinho mais, a gente conseguir avançar um pouquinho mais em alguns temas aí que mais para frente a gente comenta um pouco mais. Aí o que acontece? Dentro da enfermagem, lá a gente percebe que um dos comentários que é feito internamente é exatamente essa necessidade Sim, da pesquisa, da gente aprofundar. E aí é exatamente o que você está falando. Ó, repetição de uma prática, você não precisa ter um conhecimento científico para realizar. Na enfermagem, a gente consegue perceber isso bem quando a gente está, por exemplo, dando aula na faculdade de enfermagem, a gente fala assim, olha, vocês precisam avançar na pesquisa, entender o processo. Entender o processo, porque sim, senão, aqui na enfermagem, eu não sei se na fisioterapia tem isso, tem um técnico de fisioterapia, eu não sei, mas na enfermagem nós temos o curso técnico de enfermagem, que são 2 anos, e o curso de enfermagem são 5. E aí o que eu digo para os alunos é assim, olha, a gente precisa ter uma diferença clara disso. Os nossos colegas técnicos têm o seu papel, amo trabalhar com eles, é sensacional. Mas falando como profissional, o enfermeiro ele tem a obrigação de aprofundar no que diz respeito ao conhecimento científico. E aí, sim, exatamente abraçando a sua fala, na ozonioterapia, para que a gente tenha uma ozonioterapia de sucesso, é muito importante aprofundar na ciência, até para que a gente consiga rebater os críticos quando dizem que a ozonioterapia se trata de uma pseudociência. Então, veja bem, é, e explicando essa coisa da repetição da técnica, é diferente da execução de uma metodologia. Então, o Fábio, ele tem ali as bibliografias que ele segue, Declaração de Madrid, as técnicas, os protocolos russos, italianos, e aí vai, cubanos, e a gente tem ali uma metodologia a ser seguida. O que é uma sim. metodologia dentro da ciência? Você segue aquela metodologia e tem a obrigatoriedade de chegar nos mesmos resultados que aquele pesquisador teve. No entanto, quando a gente aprofunda nessa ciência, aprofunda nessa pesquisa, entendendo bem o fator bioquímico, a ação do gás, como isso vai agir em indivíduos diferentes, porque somos organismos diferentes, né, Fábio? Nós somos seres vivos perfeitos, porque quem nos criou é perfeito. Existe uma complexidade. Por exemplo, estudando medicina, cara, não tem como você não cair de joelhos e engrandecer esse Deus criador da complexidade de uma célula, essa que você dá na sua mão aí. Tá? Cada organela dessa, cada funcionamento, cada função, cada tecido, quando você vai para estudar histologia, você fica assim, admirado. E aí, quando você conhece, você conhecendo bem isso, a ciência, aí sim, a gente agora está saindo desse campo da pseudociência, entrando numa ciência clara e não só sendo papagaios, repetindo procedimentos e técnicas. Eu conheço, sei o que eu estou fazendo e esse é um ponto do segredo aí do sucesso para você ser um bom ozonioterapeuta, né? Fabinho, vamos lá, continua, querido. E isso, quando a gente entende bem as bases, evita aquela questão de. Tem muitos alunos que falam assim, doutor Fábio, qual o protocolo para tratar artrose de quadril? Você acabou de ensinar artrose do joelho, ele quer um para artrose de quadril. Porque quando o aluno entende, quando o profissional entende as bases, ele evita de ficar fazendo esse tipo de pergunta. Qual o protocolo para isso? Qual o protocolo para aquilo? Isso é nítido que ele não entendeu bem as bases bioquímicas, né? Então, esse comentário seu ajudou muito. E isso é importante também que a gente evite alopatizar a ozonoterapia, né, para não tratar a ozônio como um remédio alopático, né, como um dipirona, porque se o cara tem dor no joelho, você só trata o joelho, né, você está meio que sem entender a questão, as outras questões que estão por trás, né, desbiose intestinal, entre várias outras coisas. E vamos lá para o tópico número 2. Evite tratar sintomas sem entender suas possíveis causas. Eu acho que isso é uma das coisas que eu pego o gancho aqui também, Edson. Então, a gente não ser aquele cara que fica só tratar só sintomas sem buscar a bioquímica, né? Que aí, além de entender as bases do ozônio, a gente tem que entender as bases dos processos, da fisiopatologia da doença, certo? Porque se você entende, por exemplo, que é uma fibromialgia, eu vou dar um exemplo.
Se eu entendo que a fibromialgia, eu posso ter um quadro de fibromialgia, eu posso ter uma disfunção mitocondrial, eu posso ter um hipotiroidismo subclínico, eu posso ter uma fadiga adrenal, eu posso ter enfim, eu posso ter um quadro inflamatório sistêmico, além dessa... Eu posso ter um quadro de intoxicação, eu posso ter uma desbiose intestinal com o intestino hipermeável. Se eu não entendo tudo isso, eu fico dando tiro. Você fica dando tiro com ozônio sem entender. Então, eu tive muito nítido esse tipo de experiência. Uma paciente que eu tratei com fibromialgia e ela melhorou bem, mas o intestino continuava caótico. Eu falei assim, não, eu não posso te dar alta enquanto seu intestino não estiver bem. E aí ela foi para o aniversário, viajou, ficou alguns dias na casa da família, aqui a alimentação foi para as cucuia, e ela voltou a ter uma crise. Então, isso aí é a prova nítida de que a gente está certo. Eu falo que eu nunca dou alta para um paciente sem que ele esteja com o intestino minimamente funcional. Então, é entender a base da doença, além das bases do ozônio. Eu acho que é bacana. E pegando um gancho nisso aí, já que a gente está falando de evitar algumas coisas, para o colega ser um profissional que trabalha com ozônio de sucesso, eu acho que é o seguinte, se ele está inseguro também em aplicar em alguma área, porque anatomicamente ele não tem muita particularidade, né, evite. Eu falo sempre com meus alunos, evite tratar áreas que você não tem muita... Né, se você não é dentista, se o seu professor, se o seu mentor não foi um dentista que te ensinou a aplicar em áreas, então, olha, não sente seguro, não faça. Encaminhe esse paciente para um colega que tem a formação em odontologia para ele aplicar lá na área da cavidade bucal. Eu acho que esse é o segundo ponto, né? Se você quiser fazer algum comentário, a gente pode pular para o terceiro. Sim, rapidamente, Fábio. Essa é uma máxima importante. Veja bem, participei de uma mentoria há pouco tempo e eu estava falando exatamente da nutrição e ozonioterapia. E lá eu estava mostrando, né? Porque, por exemplo, o campo da nutrição, a gente fala tanto de nutrição, porque é um ponto assim sensacional e é um pilar, né? É um pilar importante. Então, se você for pensar que da doença mais simples a uma doença mais complexa, elas vão partir de 3 pilares importantes aí. Déficits nutricionais, metais pesados ou tóxicos, parasitas, né? Onde eu tenho um parasita, eu tenho metal tóxico e o contrário também é verdadeiro. E aí, olha só, as pessoas tendem a achar que, por exemplo, a nutrição é muito fácil, né? Falar de dieta, falar disso, mas a coisa é mais complexa do que a gente imagina. Inclusive, nessa mentoria, eu trouxe um monte de pontos. Por exemplo, um tema muito abordado e muito famoso, a impermeabilidade do intestino, ou a famosa desbiose. Quando a pessoa não conhece a fundo, quer ver um ponto, Fábio? Ele vai lá e já começa a ofertar o paciente probióticos, numa tentativa de mudança daquela microbiota intestinal para tentar corrigir uma possível desbiose, uma desbiose que tem ali. Existem casos em que ofertar um probiótico você mais piora do que ajuda. Então, veja que a coisa é muito complexa, a coisa não é tão simples como você imagina. Calcular calorias, calcular nutrientes para o paciente é complexo. Então, é exatamente esse ponto. O ozonoterapeuta de sucesso, ele consegue entender perfeitamente a área de atuação dele e aquilo que é a área em que ele tem segurança. Ter segurança naquilo que você vai fazer e executar é o primeiro passo para que você tenha ali sucesso na terapêutica. Lembrando que, para a gente, por exemplo, começar a atender um paciente e definir ali o que vai fazer com ele necessariamente de forma mais específica com o ozônio, você primeiro precisa entender muito bem a fisiopatologia, a anatomia envolvida, para que você consiga estabelecer as vias de administração e os melhores protocolos, Fábio. Entendeu? Então, isso é um ponto-chave. Quando você fala assim, eu digo para os meus alunos, se você não tem segurança, se é uma área, por exemplo, você falou da odonto, se é uma ATM, a pessoa chega lá para você para tratar uma ATM e você tem um pouquinho de insegurança, não é uma área que você domina bem, como a coluna, como o joelho, então não se atreva, não se arrisque, porque a chance de a gente cometer um erro, ela aumenta, e quando isso acontece, isso é muito ruim, porque aí saem dizendo que a terapia com ozônio é um charlatanismo e que não tem os efeitos prometidos. Não, o problema não está no ozônio, o problema está em quem aplica. É verdade. Outra coisa também, já nessa 10 princípios da terapia de sucesso, o terceiro que eu coloquei é o seguinte:
evitar tratar os pacientes graves, aqueles pacientes agudizados, né? Chegou no... Porque às vezes eu vejo colegas que aprendem ozônio, realmente o ozônio é uma terapia muito reativa, muito eficiente, mas não é para o paciente agudizado. Aquele paciente que chegou hipertenso, descompensado, desorientado. Esse paciente eu costumo falar com os meus alunos, com os nossos colegas, esse paciente é para o pronto-socorro, certo? A gente não pode... O paciente chegou no seu consultório com náusea, vomitando, pressão alta, e com histórico de... Esse paciente, nesse momento, é um paciente que precisa ser compensado. Eu sempre falo essa máxima, nunca trate pacientes descompensados. Porque esse paciente pode estar... É raro, mas não é impossível. Quer dizer, não é muito raro. Numa clínica com muito movimento, isso totalmente... Pode ser possível. O paciente está tendo dentro do seu consultório um quadro de um acidente vascular cerebral, certo? É um paciente que pode estar, né, passando por uma síncope, é um paciente que pode estar com uma descompensação grave ali, sei lá, muitas coisas podem estar acontecendo. Esse paciente é pé no freio e eu atendo esse paciente, vejo a questão, faço uma ausculta, vejo o oxímetro, né, como que está ali a saturação do paciente, pressão, vejo os sinais vitais, converso com a família, explico e mando para uma emergência. Esse acho que é um ponto importante, que graças a Deus a maioria já sabe disso, mas alguns colegas ainda ficam meio que viajando na maionese, querendo pegar o paciente descompensado, achando que o ozônio é para pronto-socorro, e não é. Certo? O que o ozônio faz de melhor é pegar esse paciente crônico e a gente, com calma, analisar, fazer um rastreio metabólico nesse paciente, fazer uma boa anamnese e, a partir daí, reconstruindo a saúde dele como o ozônio como uma ferramenta importante. Né? Porque vai melhorar a função mitocondrial, desinflamar e fazer aquilo tudo aí que muitos já sabem e tem colegas muito experientes aqui. Perfeito. Se quiser um comentário, a gente passa para outro. Sim, vamos só, olha só, doutor Sérgio falando aqui uma coisa, ó, uma das diversas contraindicações da terapia biooxidativa é a descompensação, seja ela qual for. Então, olha só que ponto importante, né? Ele está levantando aqui. 2 pontos que eu quero comentar, Fábio. O primeiro é o seguinte, ozonioterapia não é panaceia, tá bom? Então, ela não é a solução para todos os problemas. Ela é mais uma terapia dentro de um universo de terapias, ferramentas extraordinárias que Deus nos concedeu, está aí à nossa disposição, nessa biblioteca universal, que todos podem ter acesso. É só fazer o que precisa ser feito, né? Eu sempre gosto de falar isso. E você avaliar. Esse é um ponto, não é uma panaceia. Segundo ponto, a importância de se realizar uma excelente anamnese. Fábio, uma boa anamnese, isso é soberano dentro de uma clínica. A capacidade de avaliação clínica desse paciente. Veja bem, o ato de sentar na sua frente, você observar como esse paciente chegou, qual é a marcha dele, como a pele dele está, como ele se comunica com a gente, como é que está o cabelo, entendeu? O brilho nos olhos, os lábios, a forma de falar. Isso é importante, essa avaliação, esse contexto geral, para que você consiga definir aí se é o momento ou não. Vou contar um caso rápido, para você ver a importância de uma boa anamnese. Uma história. Um paciente, certa vez, chegou, até na outra live eu contei isso, chegou no consultório de uma colega aqui em Brasília, e ele já vinha fazendo ozonioterapia com ela, e ela chegou, deitou ele ali e começou a fazer a autohemoterapia maior. O paciente apagou, Fábio. Começou a fazer, não foi nem autohemoterapia maior, foi infiltração, se eu não me engano, de joelho. Ela fez a infiltração e o paciente apagou, teve uma síncope, aquela perda rápida da consciência e voltou. Só que quando ele voltou com perda da memória recente. Ele começou, o que eu estou fazendo aqui, onde eu estou, o que eu estou fazendo? Essa colega entrou em desespero, ligou, conversou, falei, olha, pronto-socorro. Chamou o SAMU, foi para o hospital, ficou internado durante alguns dias. Conclusão da coisa. O problema não foi o ozônio. A gente começou a debater várias possibilidades. Teve um acidente vascular? O que aconteceu ali? Teve um síndrome do vaso vagal? O que aconteceu? O que foi o resumo da ópera? Ele estava de jejum intermitente, se eu não me engano, há 24 horas, ou 48 horas, alguma coisa assim, e tinha chegado da academia, tinha feito exercício físico de grande esforço. Chegou, fez. O que aconteceu com o ozônio?
Ozônio, ele é o estimulador da liberação do óxido nítrico. Provavelmente ele teve uma vasodilatação, trabalhou na função glicolítica, entendeu? Ele teve uma queda abrupta da glicose, e essa queda abrupta da glicose levou ele a essa perda da memória recente. Ele passou uns 3, 4 dias, se recuperou, continua fazendo ozonoterapia, porque entendeu o processo. Fábio, veja como é importante esse terceiro ponto. Importante. Imagina a polêmica que aconteceu, até entender o que foi, né? Imagina o pano para manga que deu isso aí, motivos de crítica, né? E isso realmente... E também pode ser, dependendo, eu vejo muito nesses casos, às vezes o paciente fazendo aplicação, colegas fazendo aplicação em posição sentada. Né? Em posição sentada é muito comum de acontecer, uma hipotensão postural, o paciente tem uma perda de consciência, né? Ter lá aquela sensação de desmaio, uma sensação de morte iminente, e ser simplesmente o fato de você escolher um procedimento, não sei nesse caso especificamente se era o caso, né? Se o paciente estava sentado, mas eu vejo em fotos aí né, muitos pacientes fazendo aplicação intraarticular no joelho, aplicações que tendem a ter uma reação vasovagal maior, e isso pode acontecer, às vezes é simplesmente a postura, né? Deitar o paciente, fazer o paciente em uma posições onde ele vai ter menor risco de ter uma hipotensão postural. Isso assusta, né? A gente às vezes não pensa que é só deitar o paciente está passando mal porque foi a culpa do ozônio, e não foi. E em casos mais complexos igual esse, o paciente estava descompensado ali, né? Estava energeticamente ali, e ele, às vezes estava sob estresse oxidativo, estava em jejum de 24 horas saindo da academia, estava sob alto estresse oxidativo. Então, aquele pequeno estresse ali que o ozônio faz, dá no cara uma baqueada mesmo e ele pode sentir mal. É ótimo o seu exemplo. Outra coisa, Edson, que eu gosto também de um cuidado que eu falo, principalmente para quem está iniciando, né? É se você é fisioterapeuta, né? Então, dentro do nosso escopo de ação, para nós que somos fisioterapeutas, já é uma margem, traumatologia, já é uma área muito grande para atuar. Entende? Uma área muito grande. Então, evite, pelo menos para o colega, se expor muito em áreas que às vezes chamam muita atenção de outras áreas, certo? E em outras áreas. Então, eu acho que, assim, para quem está começando um recado aí, dentro do nosso escopo de ação, já é uma área muito grande, né? Das artropatia, os problemas articulares, as dores crônicas. Então, eu sempre falo para quem está começando e ficar mais dentro, quanto mais dentro do nosso escopo de ação, menos transtornos, menos problemas a gente vai ter. Principalmente aí em algumas cidades cujo conselho já está de olho, viu? O conselho já fica de olho nas postagens de alguns colegas e tal. E eu tenho um grande amigo que ele uma vez ele viu uma postagem de um colega que postou que estava tratando uma otite do filho. Aquilo chamou atenção lá no conselho, porque os otorrinolaringologistas poderiam achar que nós estamos tomando a área dele. Aí começa a dar esses mimimi demais, entende? Então, a gente tem que usar estratégia para lidar. Não estou falando que a gente não deva fazer, que não seja útil, mas eu acho que um pouquinho mais de maldade no bom sentido, certo? A gente se expor menos em áreas que às vezes não é tão comum para a gente, que a gente poderia ajudar bem, mas essa questão de estratégia no divulgar, principalmente nas redes sociais, eu acho que é um dos 10 princípios para um ozonoterapeuta de sucesso. A gente trabalhar sem problema, sem estresse, isso faz a gente ir para casa tranquilo, descansado. Eu evito problema na minha vida. Acho que esse é um dos... Tem algum comentário sobre isso? O comentário... Seu conselho tem pegado muito no pé. O que acontece? Na verdade, hoje a gente vive um contexto um pouco diferente da nossa formação alguns anos atrás, né, Fábio? Eu e você, nós somos de uma época em que nem internet existia. Então, na nossa faculdade, a gente ia para uma biblioteca... Nós estudamos no Guyton, né? No Guyton. Nós estudamos no Guyton. Então, hoje a gente dá... Tem alunos que não sabem o que é o Guyton. Como assim? O que é o Guyton? Porque tudo Exatamente. Nós lembramos do Guyton. A gente vai dar aula, os alunos estão com a internet aqui, e estão no Google pesquisando e tendo acesso a informações quase instantaneamente, entendeu? Então, a coisa mudou muito. E nesse contexto da internet e tal, a gente também, o profissional, ele começou a entender como é importante trabalhar com as redes sociais. O que a gente está fazendo aqui hoje?
Agora a gente precisa fazer o quê? Ser inteligente na hora de trabalhar com as redes sociais. A exposição excessiva, ela é perigosa, perigosa, principalmente para os colegas que têm uma tendência em avançar para áreas que não é do campo de atuação. Eu tenho muito cuidado com isso, tá, Fábio? Porque a gente às vezes tem uma tendência a falar mal do conselho, a falar mal de outras profissões, de outros colegas. Tem que tomar cuidado, a gente não precisa disso. Eu entendendo bem a minha área, como fisioterapeuta, como enfermeiro, como nutricionista, como um que seja, atua na sua área, que você tem área para atuar. Você tem um campo vasto, enorme aí. E se existem as leis, elas precisam ser seguidas, né? Elas precisam ser seguidas para que até mesmo a ozonoterapia seja visto como algo sério, entendeu? E não algo feito de forma marginal, né? De uma forma aleatória, sem nenhum embasamento. Não, a gente precisa tomar alguns cuidados. E algumas técnicas, vou dar um exemplo. Por exemplo, a técnica para tratamento intravertebral não é uma área de atuação da enfermagem, por exemplo. Entendeu? Eu posso, de repente, fazer a paravertebral e aí, tomando os devidos cuidados. Fazer um ozônio peritoneal. Já não é uma atuação nossa, é uma atuação médica. Então, por que eu vou avançar numa área que pode me prejudicar e ainda mais expor isso nas redes sociais? É um risco muito grande, muito grande. E, olha, um sucesso de uma terapia, ela é sensacional, pessoal. 100 sucessos é extraordinário. Um erro destrói tudo. Anos trabalhando. É verdade. Um outro ponto, amigo, que eu gosto muito, aí volta a nossa amiga célula. Eu acho que para estudar ozônio, a gente tem que voltar a estudar biologia molecular, né? A gente tem que voltar para aqui. Eu falo que e todos nós que estamos aqui, o Dr. Sérgio está aí, que você que já tem algum tempo na estrada, estudar práticas integrativas nos fez querer estudar cada vez mais. Né? Por quê? Quando eu aprendi ozônio, eu percebi que eu tive que voltar a estudar biologia molecular. Eu tive que voltar a aprender. Eu tenho um livro, eu tive que voltar a aprender a função mitocondrial, essa pecinha aqui, que é a usina de energia da minha célula. Eu tive que voltar a entender porque a importância do equilíbrio da minha função celular para que esse equilíbrio se manifeste com uma vida saudável. E isso eu acho que não pode faltar, né? Isso cai talvez lá nas bases, mas nós temos aulas lindas aí, lindas sobre biologia molecular, lindas aulas. E estudando isso, a gente entende melhor a importância dos nutrientes, né? Nutrientes que atuam no ciclo de Krebs, nutrientes e falando de função celular, também das alterações celulares. Nós sabemos que as doenças, elas vêm toda doença tem estresse oxidativo, tem inflamação crônica e tem glicação, né? Talvez não existe nenhum processo de adoecimento que não tenha uma dessas alterações ou a combinação de todas elas. E quando a gente entende melhor essas questões, você começa, aqui, ó, por exemplo, você começa a querer estudar mais coisas. Eu estou aqui tomando, ó, isso aqui é fabricação própria, terraço verde. Gotas anti-inflamatórias. Você começa a estudar ozônio, você quer estudar fitoterapia, aí você começa a plantar erva baleeira, erva de São João, canela de velho, erva botão, açafrão da terra. Isso é um composto feito fitoterápico, tem um outro feito de fígado. Ou seja, você começa a querer estudar mais. Estudar ozônio me fez estudar fitoterapia, que me fez voltei a estudar biologia molecular. E esse encadeamento de ideias fazem da gente profissionais, né, querendo ser mais completos. Acho que completo a gente não vai ser nunca, né? O dia que o cara se achar completo é porque ele está na hora de morrer. Porque quanto mais a gente estuda, mais a gente quer estudar alguma coisa, certo? Então, acho que esse seria conhecer essa biologia molecular e principalmente estudar a base do processo de adoecimento, estresse oxidativo, inflamação crônica e glicação. Isso aí já faz do profissional ele extremamente completo. Tem um livro ali que é Ecologia Celular, um livro que eu recomendo para todo colega. Deixa eu pegar ele aqui. Pega aí. É importante isso que o Fábio está falando. É um livro que eu recomendo para todo mundo, Ecologia Celular.
aqui tem aqui dá para conversar muito sobre isso. É um livro do Dr. Carlos Braghini Júnior, que falando sobre essas questões que a gente está falando aqui, entender a doença lá dentro da célula. Eu acho que isso aí é uma coisa importante. Se quiser fazer algum comentário, a gente pode ir para o sexto. E lembrando que nós vamos mostrar a clínica, hein? Nós vamos mostrar a clínica aqui nos 5 minutos finais. Não, é muito importante, viu, Fábio? Olha só. Uma ideia é assim, ó. O sábio é aquele que entende que ele sempre precisa aprender algo mais, né? O tolo é aquele que acha que sabe tudo. Então, é verdade. E quando a gente acha que sabe tudo, é onde a gente está caminhando a passos largos aí para cometer erros muito sérios, né? Então, a ideia é essa mesmo, continuar estudando. Eu acho muito legal quando a gente fala. Eu já trabalho com erva de São João, o Fábio, associado com ashwagandha, para tratar ansiedade, sabe? Eu trabalho com a cúrcuma para trabalhar exatamente essa coisa do processo inflamatório, entendendo bem que nós somos isso. Nós somos, primeiro, nós somos frequência, nós somos energia. Cada estrutura orgânica tem uma frequência bem estabelecida. Essas estruturas, elas precisam trabalhar de forma sistêmica, né? Então, cada estrutura trabalha de forma sistêmica, e você entender bem esse processo. Seja da doença mais simples a mais complexa. Ela vai passar exatamente por esses 3 processos que você está falando aí. E aí, ozonoterapia é anti-inflamatório? É analgésico? É bioestimulador? Mas, imagina eu ter um copo vazio e querer ter ali, por exemplo, um copo de 200 ml, querer beber 200 ml de água, mas ele só tem 50. Ele não tem o que te ofertar. Então, o ozônio, para bioestimular, eu tenho que ter um terreno biológico equilibrado. E aí é que entra você falando, olha, Edson, esse conjunto de conhecimentos, e aí quando você traz um livro, você mostra um livro, como é importante, né? Quem estuda saúde, o Fábio, ou quem deseja trabalhar com saúde, saiba de uma coisa, a gente vai estudar até o último suspiro de vida. Essa é verdade. É um ponto importante. Vamos lá, querido, vamos avançar. É verdade. O tópico número 6, que eu acho bem importante, seria a gente, ao assumir um tratamento, o profissional que trabalha com ozonoterapia e quer ter sucesso, ele tem que falar de ozônio como uma técnica complementar. Evitar falar que para tudo que o ozônio vai resolver. Eu acho que esse é um dos erros que se deve evitar para a gente ter sucesso. Não há problema nenhum em deixar bem claro que o nosso tratamento ele é complementar. Tem gente que acha que não, que agora o ozônio vai resolver. Esse tipo de discurso eu acho um tiro no pé, viu, Edson? Um tiro no pé porque quando você assume o protagonismo de um tratamento, você está assumindo o bônus e o ônus. Porque se der tudo certo, ótimo, você vai ficar como né, o cara que resolveu. Agora, se tiver uma intercorrência no caminho, esse paciente abandonar um outro tratamento, e esse outro tratamento for importante para ele, vamos, por exemplo, a avaliação, como você falou, que deve ser bem feita e não for bem feita, o cara achar que está fazendo uma panaceia que resolve tudo, se ele deixar o antihipertensivo dele, ele pode ter um pico hipertensivo, ter um acidente vascular hemorrágico, e é isso por causa de uma conversa mal elaborada, certo? Então, eu acho que todos os tratamentos são complementares, todos são, não o ozônio em si. Deixa bem claro, o tratamento, o ozônio, ele vai... hoje fechamos um tratamento aqui, a paciente sempre pergunta, doutor, agora que eu vou começar com o tratamento, eu vou parar com meus remédios? Eu disse, não vai parar com os seus remédios. Os seus remédios de uso contínuo você vai continuar tomando e nós vamos continuar avaliando. Os seus remédios para dor, lógico, o nosso papel é você não precisar deles, mas enquanto está tudo... Continue com a sua vida aí. Os remédios, você está com artrose no joelho, você toma remédio para dor. Se você tem dor, não tendo dor, naturalmente, até o médico te prescrever, ele vai mandar você parar. Então, é muito fácil. O próprio paciente, ele entende que remédio para dor é para dor, aquele remédio que ele toma para crise convulsiva é para crise convulsiva, aquele remédio para hipertensão. Lógico, é possível, em algumas situações, o quadro hipertensivo leve, de fase inicial, ser modificado? É possível. Mas você tem que lidar isso com muito tato. Entende? Muito tato. E é possível, primeiro, o paciente tem que mudar o estilo de vida, ele tem que entrar com o seu tratamento, para que isso seja, talvez, dê para ele, talvez, uma possibilidade
de tirar ou não a medicação. Então, eu vejo às vezes uma falta de conversa. Por isso que as nossas consultas iniciais tem que ser investido um tempo maior, viu, Edson? Para a gente ter essa conversa bem elaborada. Talvez ficaria isso aí. Evitar esse discurso de que o meu tratamento é o mais empoderado, que o meu... Não, eu acho que não é por aí. Acho que é sempre nessa visão de complementar, né? Acho que seria um dos princípios aí para uma ozonoterapia de sucesso. Se quiser comentar, nós podemos passar para o 7. A ideia é o seguinte, a terapia é terapia integrativa, a qual o ozônio faz parte. Então, ela integra um contexto terapêutico, tá? A medicina convencional, ela tem o seu papel, assim como a alopatia tem o seu papel, a homeopatia tem o seu papel, e é assim, ó, eu sempre acredito nas duas abraçadas, a convencional com as integrativas, nunca separadas. Essa aqui tem um efeito, a convencional tem resultados extraordinários. As terapias integrativas, resultados fantásticos. As duas juntas é algo inimaginável, entendeu? Pacientes que nos procuram com câncer, por exemplo, estão lá no convencional, chega lá para gente, vou parar tudo, vou só ficar com ozônio, porque eu ouvi dizer que ozônio cura tudo. Eu falo, olha, não é a história, não é bem assim, vamos continuar com o convencional, vou te proporcionar aqui as integrativas e vou te dizer um negócio. Sozinho, existem possibilidades. As duas juntas, a gente aumenta isso, vai duplicar as chances de sucesso. Então, presta atenção na palavra. É terapia integrativa, ela não é terapia substitutiva. Integrar. Exatamente, perfeito. Então, uma outra questão que eu separei aqui, isso você colega aí, né, que está trabalhando com ozônio, eu acho que um dos princípios para a terapia de sucesso é trazer para junto da sua prática terapias que são convergentes, certo? O ozônio é bom, mas sozinho, né? Você falou ali nós precisamos de outras coisas, né? Nós precisamos de uma nutrição funcional, entender bem o que é detoxificação. Voltamos a falar do intestino. Eu gosto de falar do intestino à parte. O intestino é uma especialização. Eu vejo que tratar o intestino é quase que uma subespecialidade dentro das práticas integrativas. É quase que uma subespecialidade, porque existem maneiras de fazer e maneiras de fazer mais elaboradas. E às vezes é só tirar também. Às vezes a gente tem muita dificuldade de colocar o nosso paciente na parede, porque ele está nos pagando e tal, você não quer. Mas às vezes como o próprio Laí fala, às vezes é a medicina do tirar mais do que do colocar. O paciente está mais precisando de tirar, de sair da exposição com as toxinas do que entrar com a nutrição no momento errado. Então, essa questão de técnicas coadjuvantes, né? Eu citei aqui a fitoterapia, que eu gosto muito. Eu tive uma experiência com a fitoterapia com 8 anos de idade, foi 7 para 8 anos de idade, que a erva macaé me tirou de uma cólica absurda, de uma diarreia. Eu estava na cidade da minha mãe, numa cidade chamada Cuparaque, estava tendo espasmos, minha mão contraía de tanta dor, comendo muita porcaria, né? Tive uma cólica intestinal com diarreia. Aí lá não tinha, na época eu estou com 43 anos, quando eu tinha 7 anos, 7 para 8 anos, não tinha unidade básica de saúde nessas pequenas cidades. Nem era cidade, era um distrito. Era um distrito de Resplendor lá. E aí chamaram um mateiro lá, chamaram um senhor que ele até já faleceu. O cara chegou lá, a minha avó era viva, chegou no quintal da minha avó, pegou a erva macaé, socou a erva, amassou a erva no copo, colocou água gelada, me fez. Eu tomei, a hora que eu tomei, em segundos a minha mão abriu, aquela cólica diminuiu. Ali ficou na minha mente, Edson, o quão importantes são as plantas medicinais. Isso ficou na minha infância, tanto que eu nunca esqueci. Toda vez que eu tinha alguma dor de barriga, eu criança, eu falava para minha mãe, olha, quero tomar macaé. Quero tomar macaé. Então, isso carimbou em mim, sabe? Isso carimbou em mim. E hoje, com 20 anos de formado, aos 43 anos de idade, vou fazer agora 44 mês que vem, em agosto. Isso eu nunca esqueci, tem isso impregnado em mim, que naquele momento, hoje, sentindo aquilo, não tem nenhum medicamento alopático com tamanho poder, a terapia certa no momento certo, ele realmente pode somar. Então, magnetoterapia, ozonioterapia, acupuntura, ILIB, laser terapia, isso tudo enriquece
o trabalho do profissional. Eu acho que a gente deve, aos poucos, sim, procurar terapias convergentes. Se quiser fazer um comentário, para a gente ir para o oitavo. Perfeito. Só para responder, perfeito, Fábio. Ficou bem completo isso aí. Só para responder aqui, a Vanusa perguntou assim: quem faz bariátrica pode fazer ozônio? Pode. Não existe contraindicação para pacientes que foram submetidos à cirurgia bariátrica. Lembrando que cirurgia bariátrica, geralmente, dependendo do tipo de cirurgia que foi feita, pacientes têm déficit de complexo B, né, tipo B12, e tem deficiências aí, pode ter outros problemas e que deve ser avaliado no contexto geral dentro de tudo isso que a gente está conversando aqui. Descartado outros problemas, equilibrado o terreno biológico, não existe problema nenhum, só pelo fato de ter feito uma cirurgia bariátrica. Vamos lá, Fabinho, sétimo ou oitavo? Agora é o nono. O oitavo já foi. Nono. O nono que eu deixei separado, eu já falei, que é estudar mais os problemas gastrointestinais, né? Os problemas gastrointestinais, às vezes, é a grande âncora de cura do paciente. A gente dar alta para o paciente sem resolver o problema de permeabilidade intestinal, desbiose intestinal, é certo que esse cara vai recidivar. Para mim, hoje, quanto mais eu percebo isso, quanto mais eu vejo, mais eu vivencio isso, mais eu falo, olha, se não está na hora de separar, nós temos que melhorar essa função intestinal. Você não está ainda, você está com dificuldade de largar o trigo, dificuldade de largar o açúcar, dificuldade de largar o leite. Esse paciente é aquele paciente, principalmente se for doenças autoimunes, né, doenças que cursam com inflamação sistêmica, né? E eu acho isso aí, nós temos profissionais, colegas muito preparados que dão cursos de carga horárias longas, só falando desse universo intestinal. Sim, eu tenho uma pessoa... E o ozônio retal nos ajuda nisso. Muito. Lembra que eu conheci o ozônio retal devido a um tratamento com foco no intestino, assim, que é a hidrocolonterapia, né? O alvo é o intestino, mas na verdade ele tem uma repercussão sistêmica muito grande. E eu aprendi com o Dr. Carlos Naldi, desde 2006, na verdade, tem um professor, o Dr. Alberto Bastos, eu li um artigo dele antes de me formar, chamado Conspiração Intestinal. Fantástico, fantástico. Fazendo uma alusão à conspiração intestinal, à constipação intestinal, onde foi a primeira vez que eu entendi que o intestino tinha essa repercussão. Isso lá estudando acupuntura. Esse artigo dele, queria mandar um abraço aqui para o Dr. Alberto Bastos, do Rio de Janeiro. Ele foi meu professor na ABACO, lá na especialização em acupuntura. Esse artigo, quero falar isso para ele, esse artigo Conspiração Intestinal, que eu li há mais de 20 anos atrás, isso mudou a minha maneira de ver o intestino. De lá para cá, tudo que a gente estuda nas práticas integrativas só vem a reafirmar a importância disso. E a nossa prática é um pá de cal para entender que sem normalização da função intestinal, sem ter um intestino minimamente decente funcionalmente, nós não podemos dar alta para o paciente. Eu acredito que você concorda nisso também, né? Plenamente. Gostaria também de citar aqui um nome de referência hoje que estuda, o cara só estuda intestino, tá? Chama Murilo Pereira, doutor Murilo Pereira, é um nutricionista, palestrante em vários congressos, publicou livros. Olha, pessoal, intestino, ele é um ponto fundamental. Então, veja bem, tudo que a gente está falando aqui hoje, percebam que a gente dá voltas e volta para a questão nutricional. Então, esse padrão é importante. Hoje, Fábio, esse paciente chegou lá para mim com hérnia de disco, é um paciente com histórico de alcoolismo. E ele relatando, sabe, essa coisa assim de beber e aquela coisa toda. E eu falando para ele, olha, o seu estresse oxidativo fica nas alturas, né? Você tem um problema aí muito sério. A molécula de álcool não tem nada de benefício para você. E ele arrebenta com a sua microbiota intestinal. Então, olha o ponto, João, olha o que está acontecendo. E aí, quando a gente passa para os nutrientes, a gente fala assim, sobre a questão da lactose, seus derivados, o açúcar e o glúten. Muito cuidado. Esses três, quando a gente consegue trabalhar isso com o paciente, reduzir isso na dieta dele, proporcionar alternativas, pessoal, só isso, o paciente já tem uma melhora incrível
incrível. Aí você associa ozônio, associa as outras terapias e os resultados são muito bons, são muito bons. Vamos para a 10ª e olha só, o Fábio prometeu que vai fazer um tour aí com a gente na clínica dele para a gente conhecer. Preste atenção, a gente vai falar na última agora e a gente vai levantar para ele mostrar. Vocês vão ver que interessante. Vamos lá, é um presente para quem está... Só vou acender as luzes, que já tinha parado, eu vou acender as luzes e o segundo eu vou lá acender tudo e volto para poder mostrar para vocês, tá bom? Beleza. E a última, nada mais nada menos que os 10 princípios para a ozonoterapia de sucesso é que o profissional ele deve ter a consciência de que tem que estimular mudanças no estilo de vida dos pacientes. Eu acho que esse é fechar com chave de ouro. Se você não investir em conversar com seus pacientes, não mostrar para eles o caminho, né, o caminho para que ele entenda, ele tem que entender o porquê que ele está doente, que isso não é um azar, não é culpa. Lógico que existem pequena percentual das doenças tem um caráter genético, mas mesmo assim o gene pode ser silenciado, nós sabemos disso. Então, a grande maioria das doenças, elas estão no funcional, está no estresse, está na alimentação, está na exposição a toxinas, está no mau gerenciamento do sono, que hoje em dia nós temos muitas distrações lá com os smartphones. Então, eu tenho uma coisa, eu tenho 3 vídeos que eu passo para os meus pacientes. São 3 vídeos, são 3 links do YouTube que eu passo para os meus pacientes. E esses 3 vídeos, eu já conquistei muitas coisas com ele. Tem também, tem uma palestra que hoje em dia ninguém, na época que o pessoal assistia DVD, eu vou confessar uma coisa que eu fazia aqui. O professor Laí Ribeiro, ele tem uma aula chamada Envelhecer Sem Ficar Velho, né? Então, na verdade foi o primeiro, eu sigo o Laí Ribeiro desde a época dele do livro Sucesso Não Ocorre Por Acaso, ele falava muito nisso. E aí, 2010, 2011 para cá, ele começou a falar de saúde. E o primeiro curso que eu comprei do Laí foi Medicina Avançada e Metabolismo, né? Então, Medicina Nutricional, Nutrição Avançada. Enfim, junto desse start que ele começou a fazer, ele tem um DVD, ele tem uma coletânea de 3 DVDs que chama Envelhecer Sem Ficar Velho, que eu peguei esse DVD, compilei ele em um DVD só e dava de presente para os pacientes e cobrava do paciente assistir. O Laí, com a sua didática incrível, convencia o paciente para mim com relação ao açúcar, com relação ao refrigerante, com relação ao trigo, e eu não precisava te falar nada, eu só cobrava o paciente assistir. Hoje em dia está mais difícil. Hoje em dia, antes, quando você sentava na frente e colocava o DVD, você estava preparado. Hoje em dia eu dependo mais do paciente interesse em clicar naquele link e assistir, né? Então, eu tive que fazer isso de forma mais resumida. Eu tenho 3 vídeos que eu passo para o paciente e o meu estratégia de convencimento é que se ele assistir aquilo, ele vai perder peso. Se ele assistir aquilo e se ele fizer direitinho, eu conto verdade. Eu falo, olha, tem um paciente só assistindo... Tem uma frase que eu falo o seguinte, tem um paciente meu que perdeu 16 quilos assistindo esses 3 vídeos. E é verdade, aconteceu? Na verdade, não foi por causa dos vídeos. Ele assistiu o vídeo, se motivou, aí eu uso essa frase, olha, tem um paciente meu que ele perdeu 16 quilos assistindo esses 3 links. Aí todos vão lá e vão querer assistir. Entende? Então, é a minha maneira de investir na mudança do estilo de vida dos pacientes. Eu acho que é o que fecha com chave de ouro. E nós vamos mostrar agora a clínica para os nossos 21 colegas que estão aí. Eu vou lá, você faz um comentário enquanto eu vou acender as coisas lá. Beleza. Pessoal, olha só, veja como é rico, né, essas coisas. Por isso que eu sempre digo que as lives, peguem as lives, essas lives ficam gravadas aqui, tá, no Instagram. Pega, compartilha isso, convida as pessoas para assistirem, porque é sempre muito rico, né? Nós temos colegas no Brasil fazendo trabalhos extraordinários. Fábio é um, que está aí no interior de Minas, fazendo um trabalho sensacional. Em breve eu vou estar aí na clínica dele. Em breve nós estamos organizando, e aí eu já vou fazer um convite aqui, ao vivo, tá bom? Porque a ideia isso eu já conversei com o Fábio, nós vamos fazer um grande curso de ozonoterapia e terapias integrativas em Brasília, primeiro, tá bom? Onde eu quero convidar o Fábio, a gente já iniciou as conversas, já vou deixar o convite aqui para o Dr. Sérgio, tá bom? Para a gente já começar esse papo.
e o doutor Wilfredo. Então, nós vamos trazer, eu também vou estar lá, e nós vamos organizar aqui, e em breve, aí nós vamos aqui, vamos para Minas, vamos lá para São Paulo, e sempre dentro das nossas clínicas, para que vocês conheçam o nosso espaço, também tem uma possibilidade de fazer uma prática ali. Vai ser bem legal, a ideia está nascendo, e eu acho que em breve vem coisa muito boa aí. Bom, pessoal, olha só para fechar essa última décima dica das 10 dicas aí da ozonioterapia com sucesso, a nossa habilidade, tá certo? De convencer o paciente que, na verdade, ele não vai gastar, ele vai investir na sua saúde e qualidade de vida. Isso é o que a gente tem de melhor para oferecer para eles. Fabinho, vamos lá conhecer seu espaço. Vamos lá? Então, aqui, ó, tá bagunçado porque é final de dia, que vocês estão no meu... Aqui é na minha sala, né, ó. Aqui a gente tá... Aqui a gente tem... Deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui a minha sala tem a mesa de avaliação, tem também uma maca de procedimento, temos aqui um aparelho de magnetoterapia, e olha só, é o nosso espaço onde a gente tem alguns dos meus livros, alguns fitoterápicos aqui que eu gosto muito, ó, a gente indica para os pacientes. Sensacional. Alguns dos meus livros. Aquela TV ali que eu mostro os pacientes sobre o ozônio, alguns vídeos, ali bacana. E ali nós temos um corredor de acesso às outras salas. Bom, aqui atrás da minha sala tem a recepção. Nós vamos lá, ó. Aqui nós temos a recepção da clínica. E nós temos um quadro, a gente fala de alguns tratamentos que a gente faz. Que legal. Aqui nós temos a Clínica Bem Viver, que é uma clínica de acupuntura e terapias naturais, e nós temos nosso ambulatório, o SOS Hernia de Disco, que é um ambulatório que está virando uma metodologia, que a gente quer passar isso para todo o Brasil. Já temos em Caratinga, está indo para Curitiba, e a gente está levando isso para Governador Valadares, e futuramente pode virar uma franquia ou uma metodologia que já é. Então, aqui na recepção, agora a gente vai para corredor de acesso, voltando ali na minha sala, né? E agora, aqui nós temos o corredor, temos um banheirinho aqui, ó. Temos um banheirinho aqui. Aqui, voltando para o corredor de acesso, aqui nós temos uma sala. Vamos lá. Aqui nós temos uma maca de atendimento. Nós temos um aparelho de magnetoterapia, de campo pulsado. Um aparelho japonês. Então, nós temos aqui nessa sala o nosso aparelho de magneto e uma maca de procedimentos, certo? Então, vamos lá. Lindo, lindo, Flávio. Voltando. Parabéns, viu? Voltando ao corredor de acesso, nós temos uma copinha aqui, ó. Nós temos uma copinha pequena, né? Uma pequena cozinha. A gente tem aqui lugar de tomar um café, um chá. Aí voltando para o corredor de acesso, ó. Aqui nós temos um aparelho de hipertermia. Hipertermia por infravermelho longo. Eu gosto muito da hipertermia, principalmente os pacientes com câncer que a gente usa como tratamento complementar, pacientes com fibromialgia, os pacientes que têm histórico de intoxicação, gosto muito. Então, essa é uma máquina que eu sou fã. Voltando para o nosso corredor de acesso, aqui nós vamos para outra sala. Aqui eu tenho um aparelho de flexo descompressão, que é uma maca de descompressão eletrônica da coluna vertebral, um aparelho de eletroacupuntura e temos mais uma maca de procedimentos, certo? Então vamos lá, 360 graus aqui na sala e vamos para outra. Voltando ao corredor de acesso, vamos para mais uma sala. Ali a gente mostrei. E aqui nós temos mais uma sala. Aqui também
pode ser uma sala de avaliação, uma segunda sala de avaliação, né? Às vezes, se a outra tiver alguém, aparecer algum paciente para conversar, quer conversar comigo. Então, eu tenho 2 salas de consulta, todas em consulta e procedimento. Mas eu tenho uma maca aqui, se precisar de alguém conversar, tem uma mesa, né, de consultas, e tem mais uma maca de procedimentos. Perfeito. Tá? Lembrando que eu sou especialista em acupuntura, então acupuntura eu faço em vários pacientes, né? Sim. E essa sala aqui tem uma banheira de hidrozonoterapia. Ó. Aqui tem uma banheira de hidrozônio. Que legal, Fábio. Terapia. Onde tem um banheirinho aqui. Sim. E aqui tá em reforma, aqui vai voltar a hidrocolonterapia. O meu aparelho de hidrocolonterapia é muito antigo, ele é de 2006. Então eu mandei ele para São Paulo, tá vindo um novo. Tá vindo um equipamento novo. São componentes antigos, né? Nós estamos falando de 2006 para 2021, nós estamos falando de quantos anos? Né? É muito tempo. Então, alguns componentes já estavam oxidados, mandei dar uma geral nele, mas... Então, aqui vai ser a nossa sala. Essa sala é uma sala que vai funcionar novamente. A hidrocolonterapia, né? E também uma sala de outros procedimentos. Aqui nós temos um aparelho multi-waves, que é um aparelho para LED. Aí aqui tem várias cabeças aqui, que vai o azul, vai o vermelho, o infravermelho, né? Sim. Um aparelho bem interessante. Essas cabeças, eles são vários LEDs que pegam na articulação, é muito interessante. E ali, ó, volta ao nosso corredor de acesso, e eu que toco isso tudo sozinho, viu? Viu, Edson? Tem dia que está tudo cheio aqui, ó. Tem eu, assistente, né? A gente tem aqui na clínica, a gente tem uma faxineira, tem a secretária, né? Mas assim, o responsável profissional sou eu. Agora tá formando uma filha de um amigo meu, estou treinando ela, né? Essa pandemia me fez rever algumas coisas. A gente não pode guardar pra gente do que a gente sabe, com certeza. Senão a gente corre o risco de né, acontecer algum imprevisto, e aí, todo o seu conhecimento vai embora junto com você. Então, eu escolhi uma profissional para treinar, e na minha ausência, não uma ausência trágica, uma ausência de férias e tal, alguém que possa tocar a clínica. Eu era muito de guardar, né? Fábio. Agora eu já... Aqui a gente voltou para nossa sala. Sim. Ô, Fábio, cara, voltou. Que alegria, cara, ver isso. Olha, eu fico tão feliz de ver, sabe, os nossos colegas aí. Quer ver uma coisa? Uma coisa que eu falei esses dias. Fábio, qual é o nome da sua cidade e onde é que fica? Manhuaçu, Minas Gerais. Cidade interior? Uma cidade interior. E eu recebo alunos de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Curitiba, Governador Valadares, Três Rios, Rio de Janeiro. Eu recebo alunos aqui no curso de imersão. Mês passado nós recebemos, dos 4 semanas, 3 semanas tivemos alunos aqui. E vem gente do Brasil inteiro fazer o nosso curso de imersão. Ficam aqui 5 dias, 6 dias. E saem daqui extremamente felizes. É claro, quem não vai... O que eu quero dizer? Que, olha só, é possível você, do interior do Pará, do Amazonas, do interior de onde for desse nosso Brasil, que é um país continental, ter toda essa tecnologia que o Fábio tem, mesmo lá no interior, fazendo um trabalho de excelência. E olha, as pessoas vão aonde você estiver. O negócio é você adquirir, seguir um passo a passo, prestar atenção às dicas que são dadas, que são sensacionais. Olha, Fábio, cara, parabéns. Parabéns mesmo, Fábio. Cara, que lugar lindo, que lugar fantástico. A minha admiração por você só aumenta a cada dia, viu, Fabio? E assim, eu tô ansioso. Tá, irmão? Eu tô ansioso para te encontrar, para te dar um abraço, tomar um café, trocar ideias com você. O nosso próximo convite é com o Dr. Sérgio. Eu quero muito que o doutor fazer uma live para ele mostrar o espaço dele também. Eu estou fazendo essas lives com os colegas, pedindo para mostrar. O espaço dele lá também é lindo. Ele também te parabenizou aqui, viu? Nos comentários. A sua clínica é linda. Um abraço aí, querido, doutor Sérgio. E nós vamos organizar uma live, nós 3, assim como nós fizemos com o Henrique.
Com o Henrique também vai a proposta para ele mostrar o espaço dele lá em BH, entendeu? Então, isso é bom, sabe por quê? Porque a gente não tem intenção de guardar isso só pra gente. Pelo contrário, a gente quer mesmo servir de inspiração. Não que a gente tenha isso, né? Mas, assim, a ideia de que, poxa, eu tenho... Quantos alunos nossos, Fábio, Fábio, que fala pra gente assim, poxa, eu fiz o curso, mas eu tô tão inseguro, né? E aí, olhando isso, fala assim, cara, é possível. É possível. Se o Edson conseguiu, se o Fábio conseguiu, se o Dr. Sérgio conseguiu, se o Henrique, se tantos outros conseguiram, o que te impede de conseguir também? Não existe limites. Fabinho, muito obrigado. Eu sei que você tem um grande compromisso agora. Cuidado do papai. Olha, que Deus te abençoe, continue te iluminando e prosperando, abençoando você e sua família, em especial o seu pai. E olha, querido, boa noite, pode se despedir, a gente se encontra em breve, viu? Queria só te agradecer os colegas que estão aí, agradecer ao doutor Sérgio aí, que eu sou um admirador do trabalho dele. Um dia eu vou lá na clínica dele fazer um curso lá e trocar experiências. E em breve aí, assim que a agenda permitir, e dizer que é recíproco. Estou ansioso para a gente encontrar de novo, acabar essa pandemia, a gente voltar a se encontrar nos congressos e dar aquele abraço, tomar um café e bater um papo. Beijão no coração, querido. Fica com Deus. Muito obrigado, viu? Um abração.